Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participações de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, tudo bem com você? Espero que esteja tudo ótimo. Se não estiver, que vá ficar melhor, né? Porque hoje nós abrimos espaço no Ponto a Ponto para o saúde e bem-estar. E nessa faixa do bem-estar, nós trouxemos um convidado muitíssimo especial. Para lá de especial. Você vai não gostar apenas, você vai adorar e você vai interagir conosco nos seus pensamentos, nas suas atitudes e muita coisa que você pode prover para você mesmo, né? Bons pensamentos geram boas realizações. Maus pensamentos geram consequências não tão boas para a vida da gente. Por isso, trouxemos nesse começo de 2025, esperamos que 2025 seja muito melhor que 2024 e não tão bom como será 2026. Vamos caminhar assim, vamos pensar de uma forma bastante positiva. E por isso, para esse programa especial, eu e a nossa querida Virgínia, que você nunca vê, ela é nossa sumida aqui da nossa produção, está sempre do outro lado da parte técnica, mas ela dá o bom dia. Bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Eu não estou exagerando, né? Uma pessoa especial, uma pessoa que vai trazer informações, é um estudioso. Sim. Ele tem quase de estudo que tem de idade. Competente. Sério. Sério. E amigo aqui da Rádio Star News, do Saúde e Bem-Estar, e é claro, pode ser seu amigo também. Ah, como? Você pode, inclusive, conhecê-lo, fazendo seu mapa astral, seu mapa de nascimento. Ah, Edu, eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Ótimo. Estudo nunca é demais. Você pode fazer um dos cursos de quem? Da Escola Ciência de Astrologia, que você vê todos os dias aqui e ouve na rádio também. Em todos os nossos vídeos você vê a Escola Santista e na rádio você ouve também em áudio a Escola Ciência de Astrologia. Aí você me pergunta, quem você está falando, Eduardo Lucas? Nada mais, nada menos. Você vai vê-lo agora na sua câmera aqui na minha frente. Jorge, astrólogo, pioneiro da astrologia na Baixada Santista, em todo o litoral de São Paulo. E olha, vou usar só uma mão. Se você colocar 5 grandes astrólogos no Brasil, você pode colocá-lo ali na palma da mão como grande. Meu querido Jorge, assim. Uma honra, um prazer. Eu acho que o grande que você está falando é porque é alto. Também, sou alto. Também, mas a sua estatura, ela não é apenas do tamanho, ela é moral e ela é proposital no conhecimento. Eu vou embora. Não preciso falar mais nada hoje, porque você já estendeu o tapete vermelho, eu só vou receber o prêmio e ir embora. E eu só faço isso para quem merece, viu, Jorge? A Virgínia, você pode perguntar a ela. Virgínia, bom dia, querida. Eu tenho 2 maneiras de tirar o convidado aqui. Uma é chutando porta fora, outra é afogando. Tem uma piscina muito gostosa aqui fora, viu? Prazer, Jorge, em revê-lo. Espero que esse 2025 seja pródigo para todos nós e que essa sua sapiência... Eu dou as minhas espionadas, né? Nos seus vídeos, eu vejo estrelando, podia fazer uma fusão, né? Estrelando aqui olha, vamos pensar. Bem-estar. Ficaria bom, né? Mas para que esse bem-estar esteja literalmente na concepção não só da palavra, vamos falar, Jorge, hoje para os nossos ouvintes, para nossos ouvintes, para os nossos amigos internautas, espectadores. Por exemplo, o Lúcio da Benta em Florianópolis, ele é um cara muito bacana, né? Ele tem uma pequena televisão de 75 polegadas em Floripa, ele nos vê e nos ouve lá. O Sérgio, seu Sérgio, em Balneário Camboriú, está lá também, mandando um abraço, desejando um ótimo ano para nós. O Bedinho, seu Bedinho, lá em Balneário Camboriú. O Davi Colantoni, no Rio de Janeiro. Nosso querido Sérgio Oliveira, em Salvador. Soteropolitano, na Bahia. A Meire e a sua irmã na Tailândia nos acompanham diariamente. Então, olha para quanta gente a gente vai falar sobre perspectivas para 2025, sobre a ótica, pela astrologia. Ok. Quero agradecer estar presente aqui todo ano. Aliás, há muitos anos eu acompanho o Eduardo Lucas e estou presente sempre nos programas dele, sempre convida 1, 2 vezes por ano para vir. É uma honra. Muito obrigado. Muito obrigado, Virgínia, também por me convidarem e fazerem essa entrada aqui maravilhosa, estratosférica. E como nós vamos para todo mundo, vou dar um exemplo. A gente está indo agora para Coimbra, Portugal, onde temos a Luiz, que acompanha. Olha. Vamos a Liverpool, na Inglaterra, lá tem o César Morgado, ouvinte. Nós vamos também para a Irlanda, onde tem o Luiz,
Um abraço para o pai dele, seu Antônio Sanches, em Pitangueiras, Guarujá. O filho estuda e trabalha na Irlanda. Que bacana. Diz que lá os brasileiros estão prosperando, que a Irlanda é um país que tem uma aura positiva. Fico muito feliz de saber disso. Então, Luiz, abraço para você aí. Jorge, só para a gente começar, que as pessoas têm ideia, quantos anos de carreira como astrólogo competente? Em 24 eu fiz 40. 40 anos como 40 anos de astrologia. Sem parar de estudar. Sem parar. A astrologia, como outras mancias, ologias, a gente não para de estudar nunca. Sempre é uma grande novidade. Sempre a perspectivas de coisas novas e de a gente acrescentar. Porque você, quando estuda astrologia, você se abre para vários outros temas da tua vida. É a psicologia, é a saúde, é a sociologia, é a política. Então, assim, você pode acrescentar a astrologia, você não precisa ser um astrólogo, só ser astrólogo. Você pode ser um médico e estudar astrologia, você pode ser um advogado e estudar astrologia, você pode ser um terapeuta, um psicólogo e fazer astrologia. Dá para você incluir a astrologia no teu trabalho diário, dá para você agregar a astrologia ao teu trabalho. É muito interessante. Quando você fala de perspectivas, você mesmo abriu o programa dando uma dica muito interessante. 2024, um ano difícil, 25 começa para a gente se aproveitar em 26. É isso mesmo, você resumiu o que eu vou falar hoje aqui. Justamente 24, um ano bastante tenso, né? 25 começa uma adaptação para a gente começar a florir lá em 26 em diante. Porque eu não sei se você está lembrado, ou se vocês quiserem pegar os vídeos antigos lá de 19, quando eu vim ao seu programa, nós falávamos sobre um trabalho que foi resgatado pela Celisa Beranger, uma astróloga amiga minha, foi resgatado do Barbot, do Henri Gouchon, do Barbot, aí depois ela resgatou esse trabalho falando que em 2020 a gente entrava no fundo do poço. E a gente usou ela usava esse tema, eu repassei esse tema, essa palavra, e agora a flecha está começando a subir, a ascender, né? Foi de 22 em diante que até... assim, tudo vai muito lento, né? Essa subida da flecha, mas ela vai chegar ao topo em 2030. Então, assim, por mais que estejamos vendo uma perspectiva negativa lá para frente, porque é assustador, né? A entrada de Plutão em Aquário, o Plutão entrou em Aquário em 23 e saiu, voltou para Capricórnio. Em 24 ele entrou novamente em Aquário e ele retornou para Capricórnio. Olha que interessante, só para vocês entenderem quem não é astrólogo, vou explicar uma coisa para vocês. Astros, como Plutão, Netuno e Urano, são chamados de astros de geração. O que são astros de geração? Aqueles que comandam os ideais daquela geração. Os ideais das mudanças, das transformações. Se você parar para pensar, as pessoas que hoje trabalham em cima da tecnologia, começou lá atrás, não começou agora. E agora estão acontecendo, não. Foi nos anos 50, 60, onde Urano fazia conjunção com Plutão no signo de Virgem. Então, a geração que nasce hoje, ela é responsável pelo futuro da humanidade. Então, assim, Plutão, Netuno e Urano são os astros que justamente ficam no signo durante muitos anos. Então, eles vão moldar essa geração vão mudar o seu futuro. Então, o que nós temos? Plutão está em Capricórnio desde 2008 e saiu, na verdade, em 2024 de Capricórnio. Em 2008, quando Plutão entrou em Capricórnio, nós tivemos uma crise. Começou a crise aí em 2008. Né? Agora, em 2024, dia 19 de novembro, ele se despediu definitivamente de Capricórnio, ingressou em Aquário e vai ficar 20 anos em Aquário. Até 2044, de 24 a 44, Plutão vai ficar em Aquário. Esta é uma das grandes mudanças que nós tivemos, que é chamada de mudanças de paradigma. Né? Plutão em Aquário, o que ele pode promover para essa geração? O que ele pode promover para nós? Aquário é o signo da tecnologia. Sempre foi falado, a gente vem falando isso há anos. Né? A tecnologia, as mudanças que nós... então nós estamos na era de Aquário. Não, era de Aquário é outro departamento. Nós estamos com Plutão entrando no signo de Aquário, afetando afetando as grandes mudanças que nós teremos daqui em diante na área tecnológica e nosso dia a dia. Então é assim, se você não se adaptou, comece a adaptar. Se você não aprendeu, comece a aprender. Aquelas ideias da família Jetsons, quem é de família Jetsons, aquelas ideias que nós temos desses filmes que estão aparecendo, das IAs tomando conta dos robôs, já estão se mostrando, já estão se fazendo isso. Viraram verdades. E viraram e vão cada vez mais ser verdades. Aquele negócio de você pilotar o céu,
Isso aí vai ser uma coisa comum. Sim. E é algo estranho, né, para quem vem de mente analógica. Exato. Eu tenho uma mente analógica versus uma mente digital. Existem várias pessoas que têm mente analógica ainda. Digital, né, Jorge, é mais rápida. Sim, que gostam de um papel, que gostam de um jornal e uma revista. Isso acabou. Quando eu chego com um jornal, tem gente que fala assim, gente, tu não lê isso? Né, outro dia eu vi um programa, esses programas de humor interessantes, engraçados, que o pessoal jogou, o cara chegou num lugar e jogou o jornal por debaixo da coisa. Aí a molecada que estava lá, vô, chegou o seu jornal. Aí a molecada pegou, o que é isso, o jornal? Aí começou a pegar, colocou a mão no jornal e tentou abrir as letrinhas com o dedo, como você faz, né, no celular. Você pega aqui e você começa a abrir a imagem. Eu falei, não abre. Como é que a gente faz para chegar lá? Aí começaram a apertar saúde, depois, coisas assim que tem no jornal, né? Saúde, comportamento, as colunas. Não abre. Assim, é uma geração digital, uma geração nova, que não está adaptada ao que a gente já conheceu, ao avanço que nós tivemos. Exato. E o avanço será cada vez maior. Claro que tem um lado negro do tema, né? Nós temos a Deep Web já existe, o Dark Web já existe, né? E vão existir os outros controles, né? A ideia está se tendo é que, como Aquário é um signo social, é que vai haver uma manifestação maior de que as classes, o povo vai ter uma dominância maior, né? Então, a palavra, a diversidade, os movimentos sociais vão ser maior do que estavam tendo e vão ter um controle maior. Eu não creio muito nisso. Existe uma linha de astrólogos que estão muito positivas. Sim. E outras que não estão vendo com tanto positivismo. Eu estou bem no meio disso daí, viu? Bem no meio. Eu estou vendo uma parte bastante interessante e produtiva, Sim. da tecnologia, do mundo, Sim. que a gente pode, nossa, te facilitar. Se você puder ter alguém para te limpar a casa, nossa, que maravilha! Você ganha tempo de não fazer nada. Tem coisa mais bacana do que isso? Você ganha tempo para de... outra coisa. Pode usar para ler um livro. Ler um livro, Jorge? Ler um livro. Mas talvez eu esteja sendo analógico, Não, lendo um mas livro, né? um livro, até se você quiser, leia um livro aqui prefere, palma da mão. Ou seja, enfim. Eu prefiro o livro físico ainda. Mas essa questão de clonagem pode ser muito forte. Sim. Essa questão de você não ter controle. Você já não tem. Se você parar para pensar, você já não tem Mas controle. o mundo está mudado. Você fala uma coisa, já aparece na tua rede social aquilo que você está falando. Você pensou aqui, Já está te vendendo o produto. Vou comprar um tênis. Daqui a pouco você recebe aqui ofertas, mais ofertas de várias lojas de tênis. Sim, porque escutaram. Escutaram. Exato. Eu li uma entrevista de uma especialista em inteligência social, inteligência artificial e tal. Sim. Ela falou que ela desliga o celular dela durante 1 dia e meio, para ele não marcar os seus hábitos. Olha só. Ela que é especialista, ela publicou um livro, acho que ela é espanhola, se não me engano. Eu depois tentei rever essa entrevista, não achei, né? Ela falou assim que ela desliga durante 1 dia e meio para poder não pegar os seus hábitos, né? Eu assisti um documentário da Netflix fantástico sobre drones, né? Os especialistas, os profissionais, estavam falando que eles estão assim um pouco com receio, porque você pega os drones, eles trabalham, é como se fosse a abelha que trabalha junto, eles têm um nome. Tem uma colmeia. Aí de drones que saem, por exemplo, para uma casa. Vamos ver se tem alguém lá dentro. Aí os 20 drones, cada um para um lado entra. Eles vão ter liberdade, livre-arbítrio para fazer o que querem. Se tiver que matar, mata. Apesar de toda a polêmica que ele resume, o Elon Musk diz: muito cuidado com a inteligência artificial. Nós não sabemos até onde ela terá autonomia. Então, assim, isso dá medo? Dá. Aí você assiste os filmes Duna, né? Aí você vai assistindo essas coisas do futuro. Jorge, nesse contexto que você está falando... Mas entra crise, viu, nas redes também. Plutão em Aquário, ele dá o lado transformador, mas o lado negro dele aparece. Vai ajudar com novas descobertas? Vai. Isso vai ser fantástico. Sim. Porque Aquário rege o céu para nós. Né? Você ia fazer uma pergunta. Não, é que você está colocando isso com muita propriedade, e para aquelas amigas, os amigos que estão em vários pontos do Brasil e do planeta acompanhando, vale sempre relembrar que toda a tecnologia que vem surgindo nos últimos 50, vamos colocar 60, 70, Sim. 80 anos, ela vem uma boa escala para o nosso bem e uma parte dela nem sempre. Mas, se a gente passar a produzir
o seguinte pensamento: vamos tirar proveito disso de uma melhor maneira possível. Mas entre a tecnologia e a máquina, temos quem? Nós, seres humanos. Evolução, Jorge. Muita gente usa duas expressões. Olha, o ser humano está evoluindo. Você ouviu muito isso sair da boca de vários profissionais de áreas médicas, comportamentais, psicologia, psiquiatria, e dizem assim. Outros dizem, não, isso faz parte de uma evolução. Não sei. Vou deixar para o Jorge comentar. Sob a perspectiva da astrologia, esse ano que vai entrar, a gente tem visto conflitos mundiais, conflitos econômicos, divergências políticas, divergências pessoais, divergências religiosas. Isso não é novo. Não é novo, não é nada novo isso. Não é novo. Exato. Eu vou entrar só numa coisa, só para lembrar. Se você tem um contexto e conhecimento de história, quando Plutão... A gente faz o seguinte, a gente sempre vai buscar no passado, quando Plutão esteve nesse signo. E ele esteve nesse signo, em Aquário, por volta de 1770, 1700 e pouco. Revolução Industrial, Revolução Francesa. Sim. Então, quando Plutão entrou em Aquário, trouxe a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, que foi uma mudança para o mundo. Radicalíssima, né? Mas foi. Trazendo o conhecimento. Foi. Nós temos agora a mesma posição no céu. Então, isso é interessante. A mesma posição. O Ciaço está no mesmo signo que esteve na época da Revolução Francesa Industrial. A gente sempre faz essa relação do passado com o presente. E você falou agora há pouco do que vem aí em termos de tecnologia e conhecimento. Sim, isso cada vez vai ficar mais forte ainda. Então, essa coisa do céu, das descobertas que eu havia falado, né? A amizade, fraternidade, a igualdade, né? Isso aí nós temos. Agora você falou de um tema interessante, sobre essa questão de crise. Em agosto de 2024, nós tivemos um aspecto no céu tenso, que foi Júpiter e Saturno. Eles abriram um ciclo em 2020. Final de 2020, eles abriram um ciclo. Eles fizeram um alinhamento planetário no signo de Aquário. Aí, um alinhamento planetário, Júpiter e Saturno em Aquário. E agora, em 2024, dia 19 de agosto, eles fizeram a gente chama de quadratura, um ângulo desarmônico de Júpiter com Saturno. Ou seja, Júpiter é considerado o grande benéfico e o astro da fortuna na astrologia. Né? Ele até astronomicamente é interessante que Júpiter ele nos defende de muitos asteroides, ele é o protetor do céu, viu? É interessante, astronomicamente falando, não astrologicamente falando. Ele é o protetor do céu, ele nos defende de muitos asteroides. Júpiter, ele fez uma tensão com Saturno, considerado o grande maléfico, ou grande infortúnio. Eles fizeram um ângulo desarmônico entre os dois. Agosto de 2024. Em dezembro, eles voltaram a fazer, em dezembro, dia 24 de dezembro, de 24, eles voltaram a fazer esse aspecto tenso. E a última vez que eles vão fazer agora esse aspecto vai ser, deixa eu botar aqui, peraí, vai ser em junho de 25. Então, quando um grande benéfico desarmoniza com um grande maléfico, nós temos uma crise mundial, não é local. Local pode ser, você faz o mapa do país, local você faz o seu mapa onde isso vai ocorrer. Exato. Mas no aspecto mundial, isso é uma crise econômica. Então, assim, não vamos ter assim, um primeiro semestre bonzinho, não. Esse aspecto ainda estará vigente. E é assim, não é porque aconteceu em agosto de 24, em dezembro de 24, em junho de 25, que é naquele mês. Não. Nós temos um tempo de acontecimento até o exato, o ápice e o restante. É assim que funciona. Tá? Em astrologia não funciona no dia que acontece aquele aspecto. Já vem acontecendo meses antes, vai te dando, já está te dando um sinal, nós vamos chegar no ápice. O ápice é do dia 19, mas nós vamos continuar aqui. Então nós temos o efeito antes, durante e depois. Esse é um aspecto mundial que fala de crises econômicas. Olha, problema de bolsa de valores, problemas financeiros. Tá sério o negócio. Jorge, a gente pega nessa sua fala e a gente vai àquele nosso primeiro intervalo, que eu estiquei um pouquinho mais, aqui do nosso, hoje, né, espaço só de bem-estar, mas focando no bem-estar com o astrólogo Jorge. Veja o dólar, como terminou o ano que se encerrou. Exatamente. Veja as bolsas em vários pontos. Exatamente. A maior economia do mundo, que é a dos Estados Unidos, mexida de certo modo. Na Europa, qual é a maior economia da Europa? É a da Alemanha. Hoje a Alemanha vive tensões econômicas e também conflitos internos, a ponto de parlamentar, primeiro-ministro ser despedido. Vamos lá, Coreia do Sul, que há 50, 60 anos atrás
estava ali ao lado do Brasil. Países emergentes, onde a Coreia do Sul chegou e onde estamos. Só que recentemente, no passado, finalzinho do ano passado, a Coreia do Sul, Jorge, e me espantava bastante. O coreano, aquele que é do Sul, não da Coreia do Norte, ele é extremamente ligado em astrologia, em questões como essa, e abre a mente, né? Então, quando são mandados recados, o povo sul-coreano interpreta. E havia sido colocado para eles que, mais ou menos ali perto do final do ano passado, de 24, eles teriam uma tentativa de golpe, e ela aconteceu. Como a população era uma população mais instruída, mais atenta, mais perceptiva, como você disse, ela fez o quê? Ela cobrou dos seus políticos, dos seus representantes, uma atitude, e ela cobrou em loco. Resumindo, esses dois que tentaram deixaram de ter a possibilidade de perderem seus postos. Então, o Jorge mandou uma mensagem, precisamos estar atentos a todo o tempo. Não é que você vai viver, né, Jorge? Naquela loucura, não. Mas dá uma relaxada, percebe, leia, fique atento. Quando você fala, Jorge, no potencial que cada um tem em si, precisa ser ressaltado. Quando você diz as perspectivas, as possibilidades que às vezes passam na tua frente, você não pega, mas não terá conflito apenas para você. A gente vai ter conflito em vários pontos do planeta. Quando o Jorge cita dinheiro, cita bolsa, cita economia, é o dinheiro nosso de cada dia. Isso vai mexer com todo mundo. Exatamente isso. Não é isso? Exatamente. Eu vou rapidíssimo intervalo e volto com muito mais aqui das perspectivas para este ano 2025, sobre a ótica, sobre os estudos pela astrologia, que o nosso querido Jorge, astrólogo, ele e a Márcia Bernardo dirigem com muita galhardia a Escola Santista de Astrologia, que agora você vai perceber no intervalo, tem aí. Anote o telefone, endereço, procure, para que esse ano 2025, do ano passado eu queria fazer e não fiz. Faça agora em 2025. Faça um curso. Edu, eu queria me conhecer melhor. Faça o seu mapa. A orientação que é dada para você é de infinitas possibilidades. É só você prestar atenção na mensagem que está lá. Mas ele vai falar depois, esqueço tudo. Não, fica gravado para você. E aí você guarda e ouve várias vezes durante o seu ano. E aí você vai ter uma ótima compreensão. Eu vou rapidíssimo intervalo e volto já nesse espaço que o Ponto a Ponto concedeu aqui para o Saúde e Bem-Estar. Eu volto já. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse engeplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode... Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.
e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente. Já estamos de volta aqui com o nosso programa, nesse começo de 2025, janeiro. Janeiro é um mês bom para refletir, né? Você fez aquela limpeza no seu armário? Ainda não. Sabia que você ia falar que não fez. Tem aquele armário cheio de livros e revistas e aqueles apetrechos do ano inteiro. Você já mexeu neles? Também não. Aí você ganhou uma série de presentinhos menores e aí você colocou dentro de uma gaveta ou dentro do armário. Ih, Edu, esse eu nem mexi ainda. Dá uma olhadinha. Agora diz que a gente tem que levantar a poeira, sacudir e dar a volta por cima. É mais ou menos isso que a gente sempre espera. E por isso nós trouxemos o astrólogo Jorge. Peço ainda desculpas da voz, né? Esse ano que terminou, esse que entrou, a Rouquidão virou minha parceira. Tem gente que pegou parceiro, ó, champanhe, panetone, o peru, eu não, foi a Rouquidão. Mas não tem problema não. A gente vai seguir em frente aqui. Mas, que bom, amor. Lembrando sempre que a gente tem influências, né? Aí você fica perguntando, Edu, eu não fiz meu mapa astrológico, eu não sei qual é a minha influência maior, né? O que eu posso fazer para resolver? Com a palavra, o nosso convidado muito especial, começando o ano, olha que presente. Falei que ia dar um presente para vocês, não falei? Aí, ó, esse presente é o nosso querido Jorge, que já começou o programa falando de várias influências que a gente vai ter neste ano, perspectivas para 26, mas a gente tem que lembrar que nós somos regidos, né? E nós temos planetas para isso. Jorge, o que nós temos aí, se a gente falar ainda? Eu virei presente para a telespectadora, olha lá. E já vem com a embalagem aberta. Já sabe o que é, sem surpresa, né? Nós temos esse ano uma outra configuração importante, transitória, porém bastante forte. O astro Netuno, o astro Urano e o astro Saturno, esses 3 astros estão mudando de signo e ao mesmo tempo não estão. Assim, como assim? Netuno fica por volta de 12, 14 anos no signo. Ou seja, ele está no signo de Peixes e agora em 2025 ele entra em Áries. Só que ele dá uma entradinha no Áries e volta para Peixes. Urano fica por volta de 7 anos no signo. Urano está no signo de Touro, vai entrar agora em 25 em Gêmeos e vai voltar para Touro. Urano foi inclusive o responsável pelo sumiço do papel, né? Toda a forma financeira. Disso. Nós falamos isso. O Saturno, que estava em Peixes durante 2 anos e meio, vai agora em 25, dá uma entradinha em Áries e vai voltar para Peixes. Você fala assim, mas o que isso significa para nós? Significa que astros geracionais, astros sociais, que ficam muito tempo no signo, eles moldam, como eu falei anteriormente, aquela geração. Sim. E eles estão querendo sair daquele signo e retrogradam e voltam para o outro. Até definitivamente em 26, como eu havia falado no começo do programa, você estava já fazendo uma previsão futura, em 26 todos eles estarão nos signos novos. Claro, eu fiz essa previsão porque eu ouço e eu que sou escravo. Em 26 eles estarão já em signos novos, promovendo grandes mudanças sociais e mundiais. Mas em 25 agora, ainda teremos uma fase transitória. É uma fase transitória onde eles estão se apresentando no novo e voltam para o velho. Só que nessa fase transitória, 2 astros chegam a fazer um alinhamento muito próximo, não exato, mas muito próximo, que é Saturno e Netuno. Assim, mas o que quer dizer tecnicamente? Eu já entendi, mas e na parte prática? 2 astros que não se combinam. Netuno, o caos, Saturno, a realidade. Eles fazem a união. Tem uma ideia de comunismo e socialismo aí, tá bem? A ideia quando eles se juntam no céu. Mas são 2 astros que a gente não tem muita firmeza nesse contato. Porque esses astros, Netuno e Saturno, eles são responsáveis também por mudanças sociais, políticas e coletivas, né? Netuno colocando os ideais da humanidade, os sonhos, os anseios da humanidade, sim, e Saturno na realidade. Então nós temos aí uma conjunção de que este ano é um ano em que a gente pode ter um mundo melhor. A gente pode fazer desse mundo um mundo melhor. Isso vai acontecer nas ideias. Nas ideias. Nas ideias, pois é. Essa ideia que as pessoas têm
Essa ideia que as pessoas têm de sonho pela igualdade de direitos vai aparecer ao longo desses próximos anos. Porque a conjunção se acontece, na verdade, em 26, mas em 25 eles se encontram. Então nós vamos ver muito discurso de ter um mundo, fazer um mundo melhor. Eu diria para vocês o seguinte, na parte prática, no aspecto pessoal, não no mundial. Você será responsável, muito responsável, por toda a atitude que você tomar esse ano de 25. Tá? É assim, quando o Saturno está em Áries, ele pede responsabilidade pelas ações, pelas atitudes que você tem. Se você não tiver responsabilidade, se você agiu de uma forma e não se responsabilizar por ela, você pagará um preço. Saturno sempre manda boleto para a gente, tá bem? Essa coisa de buscar um espaço igualitário, tá? Essa ideia que vai se ter, vamos buscar um espaço onde todo mundo é igual, isso não vai acontecer. Isso é engano. Mas as pessoas vão estar com essa ideia, vão estar com esse movimento. Infelizmente, tá? Então, assim, o anseio pelo mundo melhor vai ficar muito forte. Não que isso não vá acontecer, mas tudo precisa de parâmetro. Tudo precisa de viabilizar meios para que isso aconteça. Não é para todo mundo, né, Jorge? Não é. E a verdade é isso. Eduardo, nem todo mundo nasceu para ser coronel e general. Exato. Você, às vezes, se você nasceu para ser soldado, seja um exímio soldado. Exato. Não queira ser aquilo que você não é. Isso a gente vê em mapas astrológicos. Sim. Pessoas que tentam, que batalham. Exato. E tal, assim, faça o seu melhor no que você está fazendo, que você vai ganhar dinheiro. Mas tem pessoas que querem ter notoriedade, querem ter sucesso, e vão para a rede social, e querem ser influencer. Eu sou divulgador de conteúdo. Que conteúdo? Não tem conteúdo. Não tem conteúdo, é divulgador de não ter conteúdo. Influencer do quê? Ninguém quer pagar, inclusive quando tem conteúdo. Ninguém quer pagar. Tudo é engraçado, tudo vai para o TikTok, tudo vira 30 segundos, tudo se viraliza, mas não te acrescenta. Agora, você Jorge, fica num vazio constante na sua você vida. Está falando, as pessoas estão nos vendo, nos ouvindo e podem rever a qualquer momento. Tem aquela preocupação, bom, essas influências que o Jorge está dizendo, aonde que elas vão me afetar no meu dia a dia? Onde, porque as pessoas têm a preocupação e aquilo, o que é ser feliz para muita gente? Ter uma casa bonita, um carro do ano, andar com roupa de marca. Ainda se resume nisso. Eu vejo muitos jovens, onde se resume a felicidade é ter um carro, ter uma air fryer, ter sua casa, né? ter roupa de marca, vai lá no braço comprar roupa só para ostentar a marca. Só para ostentar uma marca que não é legítima, não é? Você pegar aqui atrás, não é, né? Ok, existe isso. As pessoas acham que felicidade é isso. E aí, você tem tudo isso e você começa a perceber que ainda tem um vazio dentro de você. Eu estou falando isso porque quando a gente tem 40 anos de astrologia, é porque eu tenho pelo menos 30 e poucos anos de consultório, de atendimento particular. Sim. Eu acompanho a vida de pessoas há muitos anos. Eu tenho clientes que estão comigo há 25 anos fazendo mapa astrológico anual. Se me permite, Jorge, não vou citar nomes que não teria não seria indiscreto. Mas você tem de pessoas mais simples a empresários bem-sucedidos. E ali você tem ali... um parâmetro. Exatamente. Tem. Um parâmetro dessa referência que está falando. Quem vive bem e quem não vive. Perfeito. Quem vive, aquela pessoa simples, aquela diarista que eu atendo diarista, faço mapa astrológico, previsão para diaristas. É bom que você diga isso, porque tem muita gente que fala assim, eu vejo um comercial na sua rádio, na TV, nos seus programas, em relação... Não é impossível, não é... Não, todo mundo presta atenção, tem direito. Não estou querendo comparar ninguém. Você vai numa pizzaria comer uma pizza, tem pizzaria que você vai pagar uma pizza uns R$500. E você come ele e vai embora. Tem gente que diz que é um absurdo que você está falando, mas não é. Existe, tem sim. Não é. Tem gente que, fui levar minha namorada num restaurante em tal lugar aí, nossa, eu e ela comemos aquele prato, um vinho, R$680. Meu amigo, você vai... Bom, deixa para lá, eu ia falar, você vai ficar bravo comigo. Porém, aquilo que o Jorge faz por você, ele não é naquele momento apenas. Ele vai ficar como fala e como atitude por o resto da sua vida. Não é, Jorge? Eu digo que é investimento pessoal. Essa é a ideia, é investimento pessoal. Então, assim, desde o simples até o mais sofisticado, desde a pessoa que não tem o dinheiro, aquela pessoa que possui milhões e bilhões na sua conta. E aproveita que o Jorge está com o coração bom, ele começou 25 com esse coração bom, dá uma ligada lá, pergunta a forma de pagar. Já não é caro, mas fala assim, Jorge, olha, eu mudei de apartamento, troquei de carro, não sei o que lá, meu filho entrou na faculdade, eu consigo pagar em 2 vezes no meu cartão? Dá para fazer? Eu nem combinei com ele, estou fazendo essa
Dá, Jorge? Estou percebendo. Dá, sem problema. Você vai entrar o ano sem... Já entrou o ano sem uma perspectiva de saber o que é a realidade? Só se você quiser. Então, estou te dando a oportunidade. Eu mesmo vou marcar minha hora lá, porque eu não sou bobo, não, viu? Já que ele quebra... Ele faz todo ano, todo ano, mas não é nessa época do ano que ele faz, não. Ele faz mais adiante. Senhor Jorge. Então, voltando a te colocar essa questão desses dois astros se encontrando, tá? Se você tem algum anseio na sua vida, se você tem alguma idealização e alguma busca na sua vida, Saturno está junto, coloque em prática. Vamos viabilizar meios de você poder conseguir realizar os seus sonhos. Não é ficar no aguardo. Às vezes você quer chegar ali. Então você precisa visualizar aonde você quer chegar. Sim. Mas você precisa viabilizar os meios para você chegar lá. Exato. Então assim, eu quero ser engenheiro, você precisa estudar. Como é que você precisa se matricular. Não é? Eu quero ser alguma coisa na minha vida, então eu preciso ir aos poucos, sabendo que eu vou chegar no meu objetivo final. Esta é uma ideia importante. No próximo ano, nós vamos ter já o contato... Próximo ano quer dizer agora, né? Desculpa, 25. Nós vamos ter agora o próximo... 26. Eu ainda estou em 24. Nós vamos ter um contato desses três astros, Urano, Netuno e Plutão, que vão estar mudando de signo, menos Plutão. Juro. Plutão já está em Aquário. Vão estar mudando, mas eles vão fazer um triângulo, um pequeno triângulo no céu. Um triângulo harmonioso. 2 de 60 e 1 de 120. Tá? No meio disso estará Urano, Netuno e Plutão. Ou seja, o astro da comunicação. Isso significa movimentos sociais novos, culturais e econômicos. Ou seja, a ideia é que lá para frente, partindo de 26 em diante, as coisas começam a tomar um rumo bem mais interessante. Olha aí. Então, viabilize meios para que de 26 em diante as coisas aconteçam para você harmoniosamente como você quer. Perspectivas importantes. Quando você fala em comunicação, sim, não é nem quem trabalha em comunicação. Principalmente porque o próximo ano, Urano e Plutão vão fazer um aspecto harmônico. Isto é de uma evolução muito grande. Então, se você está perguntando sobre evolução, esses dois astros falam sobre um aspecto construtivo, um avanço construtivo da humanidade, também através da tecnologia e das novas descobertas que nós teremos. Você vê que em 24 começou a aparecer a questão do OVNI. Não sei se vocês acompanharam. Sim. Né? Sim. A questão de que estão pilotando aí no céu. Nós estamos aqui, viu, Jorge? Eu e a Virgínia confabulando de trazermos ou online alguns especialistas para fazer um programa sobre isso. Sim, para falar sobre isso. É muito interessante. Super. É muito interessante. Assim, eu acredito que daí em diante, esses anos em diante, a gente vai ter um pouco mais de contato forte sobre isso. Não tenha dúvida. Descobertas enormes nós teremos daqui em diante. Esse aspecto que fala de Urano e Plutão no céu, ele fala justamente disso. É um aspecto de pesquisa e de avanço na área médica, na área da saúde. Interessante. Você vê que perguntaram para a IA sobre saúde, né? Sobre, como é que pode erradicar o câncer, né? É terminar com a humanidade. Aí você... Enfim, foi bem lógica, né? É uma resposta que pode ser dura, rasa, mas ela foi objetiva. Ela foi objetiva, não é isso que querem. Mas você estava falando assim da felicidade, sim, o vazio de ter muita coisa e parece que está sempre faltando algo. Sempre faltando algo. Jorge, faltando alegria. Isso. Faltando contato com o teu vizinho. Fazendo contato com os teus amigos, fazendo contato com pessoas queridas, que as pessoas hoje não estão, elas moram separadas, elas são antipáticas umas com as outras. Está faltando empatia. Nossa, o Jorge adivinhou, eu ia perguntar. Está faltando empatia. Ou o mundo mudou demais, ou o ser humano está mudando demais ou de menos. Mas falta empatia, falta respeito, educação, um sorriso, um desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um abraço, um querer melhor o próximo. E isso a gente percebe. Se preocupar com o próximo, né? Se preocupar. A coisa assim, muita gente diz assim, isso que acontece, não gosto de você não, só tem inveja porque você tem tal coisa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando exatamente o que o Jorge falou, é não se preocupar. Eu posso lhe ser útil para alguma coisa, eu posso ajudar alguma coisa, ou às vezes, numa atitude, você já percebe que você já está ajudando aquela pessoa. Né? Então, a gente percebe aí de trabalho, essa carga, essa tensão, e nós viramos robozinhos. Sim. Né? Sim. O dia inteiro, né, Jorge? É atrás de conquistar o pão nosso de cada dia e perdemos, parece que, a sensibilidade. Exatamente, exatamente. Aqui no Brasil... A astrologia explica. Sim, sim.
Muita coisa a astrologia explica. Ele explica. Muita coisa. E assim, esse movimento que a gente está tendo, esse movimento de frieza, né? Um movimento de frieza, existe um outro lado também da vida. Existem pessoas que estão buscando coisas diferentes, né? Existem pessoas que estão buscando mais humanidade, mais empatia. Nós vamos ver isso também em 25, né? Ajudar os menos favorecidos, né? Mas as pessoas, Jorge, têm a preocupação de pensar assim, nós teremos mais empregos, nós teremos mais qualidade de vida, nós teremos mais pessoas saindo, por exemplo, de uma linha de pobreza que hoje lá, e não só no Brasil não, a pobreza está campeada e norteando vários lugares do planeta. E a gente não tem necessidade disso, né? Nós temos espaço, nós temos terra aqui no Brasil, temos riquezas, tem muita gente milionária e bilionária. A gente não tem necessidade de nada disso, não tem necessidade de nada disso. Mas o ser humano, Jorge, ele muitas vezes ele não olha para o lado. Mas é o que está. Aí fala assim, acertou em astrologia, errou em astrologia. Não é assim que funciona. Às vezes o aço está lá, o cavalo branco está passando. O que você faz? Nem olha, não estou precisando dele agora. Eu vou dar um exemplo pessoal. Tem gente que não me põe como exemplo, porque eu vou usar o exemplo pessoal. Eu estive com o Jorge. Eu vou lembrar um mês agora que eu sou ruim de memória. Meu Deus do céu. Vai me entregar agora, Virginia. Não, é no ano passado. E o Jorge fez lá uma série de colocações dentro do estudo que ele não faz de um dia para o outro. Isso leva ali vários dias, quando não muitos dias, para ficar detalhado. E dentro daquela escala ali, por exemplo, aparecia a perda de um ente querido. Você me pergunta, Edu, e aí, aconteceu? Aconteceu. Perdi a minha mãe no mês de julho. Perspectivas profissionais, pessoais. Olha, tem essa situação, também não vou abrir para você. Se você quiser saber disso, você vai fazer a sua. Mas, para ficar bem claro, né? Se você nortear e prestar atenção e ouvir, às vezes passa despercebido ou desapercebido, como que a palavra pode ser, as duas podem ser utilizadas. Mas, Jorge, aí não é interpretação de cada um, é o que está ali. Você tem que seguir, tem uma orientação. E aí, Jorge, as pessoas hoje morrem de medo. Não quero saber. Não, pelo amor de Deus. Não. Pelo contrário, se a gente antecipar, a gente tiver conhecimento, algumas coisas você não tem como mudar, que são regras da vida, mas muitas delas dá para fazer o diferença. Dá para fazer a diferença. É como no mapa de um país. O governante, nós temos aquele aspecto negativo. O governante pode encontrar outras saídas. Sim. O aspecto vai acontecer. O assunto vai ficar duro, vai ficar difícil. Mas você precisa achar saídas para isso. O aspecto dessas conjunções todas para o nosso país, para o Brasil, ele diz que nós teremos mais oportunidades, seremos felizes ou não? Não. Eu não vou ser, sinceramente, eu não vou ser quero a sua sinceridade, otimista demais, eu não vou ser otimista. Tá? O Brasil é do signo de Virgem, esse mapa é calculado para o dia 7 de setembro de 1822, às 16 horas e 8 minutos, para São Paulo, uma certa diferença horária, enfim. Ele é do signo de Virgem, tem ascendente em Aquário, o país, e a Lua fazia uma conjunção com Júpiter em Gêmeos. Né? Esse lado alegre, esse lado divertido, esse lado espiritual que o Brasil tem, espirituoso, vamos dizer assim, é dado por essa Lua em Gêmeos, conjunção Júpiter em Gêmeos. Né? Gêmeos é um signo flexível, né? Um signo animado, um signo leve. Sim. Só que nós temos essa conjunção aqui no mapa do Brasil, no setor do chão, do território. Nós temos um território amplo. Né? Isso é maravilhoso, essa conjunção. Temos que aproveitar mais justamente disso. Só que a gente vira uma grande teta, né? Opa! Grande teta, uma grande mama. Né? Todo mundo vem em mama no país. A gente gosta de mamar a teta isso, o tempo todo. Isso. E é o que fazem com o Brasil. É isso. Né? Com essa conjunção de Lua Gêmeos. Nós temos uma teta enorme, todo mundo vem de fora, dá uma mamadinha e vai embora. Viramos o ano naquela história de cortes. Mas aí tem assim, não. No meu não. Corta no do Jorge. No meu não. É isso mesmo. Você sabe que nós vamos ter, até lembrando, para o Brasil também isso vai afetar, mas mundialmente também, 2 eclipses em março e 2 eclipses em setembro, tá bem? Eclipses geralmente são meses oscilantes, problemáticos. Mas até Mercúrio, nesse mês de março, vai estar retrógrado e Vênus retrógrado também. E os eclipses também em março. Então, março poderemos ter um mês bastante complexo e setembro também. Mas eu não esqueci de falar de junho. Junho, eu acho, olha, março, junho e setembro são os meses que você tem que ser mais
mais comedido, inclusive, Então, repita, nas por suas gentileza, reservas Jorge. financeiras. Os meses? Março, junho e setembro. Março. Junho e setembro. Aqui, no mapa do Brasil, nós estamos com um aspecto intenso aqui. Lembrando uma coisa. Para nós, em astrologia, o ano não começa no dia 1 de janeiro de 25. Correto. Ele começa no dia 20 de março, quando o Sol ingressa no signo de Áries e recomeça a fazer o seu percurso pelo zodíaco. Tá? Agora, no Brasil, nós teremos um aspecto. Já terminamos o ano com um aspecto bastante tenso. Né? Saturno estava em posição ao Sol. Você vê que começaram as questões do presidente, muito sérias, e tem um cume aí. Em janeiro termina esse aspecto finalmente. Mas foi um aspecto bastante pesado. Em dezembro foi. Por exemplo, Plutão esse ano no país, ele vai fazer um aspecto tenso no céu que vai enaltecer e potencializar a violência e o crime. As relações também com os países, com as questões exteriores, com o Ministério do Exterior, também as relações externas podem ser muito problemáticas. Agora, o que mais me chamou a atenção é essa... Lembra, eu falei anteriormente desse alinhamento planetário de Saturno com Netuno em Áries? Sim. Falando das grandes perspectivas dos ideais e tal? Pois é, esse aspecto, esse alinhamento planetário, acontece no país em cima da área financeira do país. Pois é. Eu não gostei, sinceramente, particularmente nos aspectos de avaliação, não é uma coisa que eu senti. Astrólogo não sente, astrólogo trabalha com aspecto racional. Sim. Vai haver um alinhamento planetário no signo de Áries, em cima da onde? Do Plutão. Plutão rege o que no país? Rege a área financeira. Exato. Nós poderemos ter muitas questões financeiras problemáticas durante o ano envolvendo o Congresso. Tá? Inclusive um índice de corrupção também muito alto. Só que tem uma questão, um detalhe aí. Se você é uma pessoa que é empresário, empreendedor e tal, tenha reservas. É muito importante você lembrar que precisa ter reservas, tá bem? Ou começar a criar suas reservas. Mas eu me lembro que há 29, 30 anos atrás, Saturno esteve nessa mesma posição. Foi quando nós tivemos o real. Foi implementado o real. Foi quando Saturno entrou também na área financeira do país. Lógico, não é a mesma situação, mas lembra que eu falei anteriormente para você que a gente estuda o passado, quando o planeta estava naquela posição, para saber o que pode acontecer daqui no futuro? Sim. Se pode ser semelhante? Exato. Plutão em Aquário, Revolução Francesa, Industrial, e agora Plutão em Aquário. Então, Saturno estava atravessando a região quando foi implementado o plano real. E Saturno é o aço da realidade. Então, embora Netuno esteja ali, e Netuno é o aço do caos, da confusão, dos rolos, das situações difíceis, que não ficam claras, Saturno já tem um outro teor. Saturno é aquele aço que quer colocar ordem na casa. Vamos botar a ordem aqui. Chega de bagunça. Chega de bagunça. E ele vai estar justamente com o astro que cria bagunça. É assim, os governantes, as pessoas que trabalham com a área financeira do país, é o que eu falo, o astro está lá. Você vai ter que encontrar saídas, estratégias de saída, porque vai ter uma área difícil financeira. Vai pegar um ponto estratégico do mapa, que é o financeiro, o Tesouro Nacional, a moeda do país, tá? Em aspecto com o Congresso. E isso interfere diretamente no dia a dia de cada um de nós. Com certeza. A vida particular de cada um de nós, o que a gente mensura no trabalho, na vida pessoal. Com certeza. Os seus planejamentos, e quando o Jorge diz ali atrás para o empresário, eu vou estender mais, porque eu tenho observado o Jorge falando em vários dos seus programas, né? Na verdade, várias edições do Estrelando e com convidados, faça a sua reserva. Tem que ter reserva. Faça a sua economia. Não é um ano aqui no Brasil para esbanjar, não. E outra, né, Jorge? Não é um ano. Você até dizia no outro programa, vai dizer aqui nesse também, porque senão fico bravo. Tá? Às vezes você tem que recalcular a rota. Isso aí. Mudar o roteiro. Fala um pouquinho disso para os nossos amigos. Recalcular. Porque tem gente que fala assim, não, eu não vou mexer em nada, vai como está. Vai sim. Isso chama-se imprevisto. Frente aos imprevistos, você tem que aprender na vida a improvisar. Isso é muito importante. Mudança de rota. Muita gente não aceita isso. Não. Peraí, eu moro num apartamento de 4 quartos, 3 salas, sacada gourmet, e o marido diz assim, ó, vamos mudar para o menor,
tá? De 100 metros quadrados, 120, que já é bom pra caramba, tem um terracinho ali, só que a gente pega essa grana, investe na nossa empresinha e põe ali no investimento. Ou você não precisa nem tão longe, você tem lá o seu apartamentinho, eu viajo 3 vezes por ano, esse ano eu vou viajar uma, as outras 3 eu não vou viajar, vou pegar esse dinheiro e vou colocar ali num caixazinho, vou aplicar. É um ano de adaptações, isso é importante. Adaptações. Jorge, isso pode ser um marco de uma mudança também significativa, não só para a pessoa individualmente, mas para a cultura do ser humano, porque nós chegamos talvez a um limite agora de que tudo é possível. Você pode reparar que o ser humano hoje, não, para mim nada é impossível, eu vou conquistar. Bacana se você olhar do ponto de vista pessoal, que você seja um cara que batalha, estuda, você mensura os seus limites. Mas a grande parte da sociedade e do mundo não é bem assim, né, Jorge? Não. E você também tem que saber se você está numa época dessa mudança, desse investimento. Ela cabe agora na sua vida? O quê? Essa mudança? Propor uma mudança, de repente, radical demais? Não. Ou abrir os braços? Só se você tiver no seu mapa astrológico um aspecto muito legal para isso. Mas ainda não é hora, não. Fundamentalmente, Jorge, eu posso chegar aqui e falar assim, gostaria de morar em Paris, comprar uma Ferrari. O Jorge vai dizer para mim assim... Se você tiver sobrando, isso não fizer falta no teu orçamento, tudo bem, mas... Não tem previsão aqui para mim, para que eu faça isso. Então é andar para trás. E as pessoas, o ser humano, dizem assim, o ser humano é um ser que se adapta muito fácil. Nem sempre. A adaptação é dura. A adaptação, ela cobra. Ela vem com dor, né? Vem com dor. Vem com dor. Para esse aspecto, Jorge, vamos lembrar da Virgínia. A Virgínia está quieta hoje, não está falando nada. Ela bagunçou muito na virada do ano, né? Mas vamos lá. Você se recorda que o Jorge, lá nos idos de 2019, não faz muito tempo, ele comentava que nós passaríamos por algumas mudanças no mundo, né? E indicava questões da saúde. E aconteceu a pandemia. Você não disse, pandemia. Não falei. Quem falou foi o Boris. O Boris foi um astrólogo búlgaro que faleceu. Ele citou a pandemia. Nós estávamos entre guerra, entre saúde, alguma coisa assim, isso aí vai chegar aonde, né? Esse encontro planetário. E isso ocorre de cada 35, 40 anos, viu? Nós vamos ter daqui a 37, 40 anos um outro alinhamento planetário dos mesmos astros. Eu queria entrar nisso, Jorge. Eu sei que você não gosta de sensacionalismo, não gosta de fazer estardalhaço, não gosta de falar diretamente para que time vai ser campeão, quem vai ganhar para ser presidente, governador, prefeito, não gosta. Mas o Jorge, dentro dos seus estudos, tem lá uma verificação do que diz lá, todas essas conjunções que você já observou que ele fala. Mas as pessoas têm a preocupação de dizer, peraí, começou a me chamar a atenção desde o início do programa, tudo isso que está acontecendo e o que pode acontecer. Tem coisas mais fortes e pesadas daqui para frente ainda, Jorge? Nossa, aí você está colocando uma situação difícil. Eu acho que a situação mais preocupante do país, que não só essa violência, nós teremos um povo que vai se voltar um pouco bastante contra o governo pelas dificuldades que ele vai passar. Dá uma acordada. Porque Saturno vai ser um astro no mapa que aparece da entrada do Sol em Áries para o país. Quem abre esse mapa é Saturno. E Saturno é um ano que a gente se apresenta como obstáculos, restrições, né, dificuldades para o andamento e desenvolvimento. Mas eu só vou lembrar uma coisa. Eu não estou sendo político, na verdade, aqui, e nem tendo parcialidade com ninguém. O astrólogo não deve ter isso. Qualquer presidente que estivesse ocupando o cargo iria passar por os mesmos aspectos. Só que o que difere é como que aquele governante lida com aquela situação. Sim. Essa é a diferença. Porque se tivesse outro governante no lugar do Lula, né, no lugar de qualquer presidente, ele tem o mesmo aspecto. O Brasil ia passar pelo mesmo problema, astrologicamente falando. Agora, como o governante vai lidar com isso é que faz toda a diferença. Exato. Eu vejo isso no mapa de nascimento de uma pessoa. Ela tem aquela condição no mapa. O outro também tem a mesma condição que ela está atravessando. Como cada um lida com a condição é que faz a diferença. Exatamente. Aí você vai verificar como cada um vai se comportar e vai agir. Justamente. Se a gente está falando assim, olha, nós temos os aspectos sérios aqui no tema estudo, universidades,
colégios, ou violências, criminalidade em alta, esse aspecto aparece muito forte ao longo do ano, tá? De todo lado. E o aspecto financeiro muito sério. Então, assim, esses talvez sejam os aspectos mais difíceis. Nós estamos atingindo quase 1 hora de programa e eu vou fazer o seguinte, eu vou reservar agora nosso último intervalo, nós vamos ao intervalo, e aí, deixa eu mandar um beijo aí no coração e um abraço especial a vários ouvintes, mas um abraço à dona Dininha em São Bernardo do Campo, um abraço à Cristina lá em Nova Serrana, Minas Gerais, a Maristela, né, também que sempre acompanha o nosso programa, um abraço para a dona Lourdes, para a dona Marisa, aqui no Embaré, para a Lúcia, lá em Praia Grande, para a dona Carmen, em São Vicente, para a Lucinda, que também manda participações de Cubatão, o senhor Antônio Sanches, a esposa da Ana Miri Pitangueiras, no Guarujá, um abraço especial para o Ayrton Itajaí, ele é a esposa, avisamos do programa, que ia acontecer agora em janeiro, um abraço especial também, né, para o nosso querido Bento, a esposa, lá em Florianópolis, aquela linda, encantadora ilha do sul do país, lá em Santa Catarina, né, fica entre o Paraná e o Rio Grande do Sul. Mandar um abraço especialíssimo, né, demais, ao meu querido Sérgio, em Balneário Camboriú, cidade bonita, bastante adensada, que vive aspectos importantes, hein? Balneário Camboriú, outro dia eu li um artigo dizendo, você tem de um lado uma riqueza estonteante e de outro lado você tem ali uma pobreza que não existia, que está aparecendo. São esses aspectos que a gente tem que entender. É isso que nós queremos? É para isso que nós estamos aqui? Não. Vou um rapidíssimo intervalo e na volta o Jorge vai falar de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. O senhor poderia conceder esse final do nosso programa para falar? Sim, eu dou uma geral para cada signo. As pessoas querem essa geral para entender tudo que você falou desses aspectos. Importantíssimo essa fala. Sim. Esse programa, gente, você não guarda o livro de cabeceira, você quer um programa para você guardar ali, os seus vídeos, para dar consultado ao longo desse ano 2025. Você já começa pensando, peraí, já que eu estou no começo, eu posso recoordenar a minha rota. Quando procura um endereço, você vai ali no Google Maps, qualquer um desses aplicativos, você não joga ali as coordenadas para você chegar no lugar? Não dá para fazer na vida, Jorge? Tranquilo. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, inclusive, que a astrologia emprega. Isso. É um estudo. Isso. Não é adivinhação. Que eu falei que você pode... Não é adivinhação. Não é achismo. Não. É estudo. Tem gente que faz achismo, mas não é adivinhação. Não é o caso. Eu nem tenho essa capacidade de adivinhar nada. Na sua parceirona lá. Falar nisso, tem gente que já perguntou aqui, quando é que você vai trazer um Jorge a Márcia Bernardo? Quando coincidir aqui. Vamos é verdade. Ela pode vir. É verdade. Quem sabe aí na sequência do Bacana. O ano vai ser interessante. Mas vamos ao intervalo, Jorge? Vamos lá. A gente Voltamos vai ao intervalo e a gente... O Jorge é apresentador também. Programa Estrelando, quem quiser acompanhar, como é que faz para achar o Estrelando? Entra na página do YouTube, PGM Estrelando, ou Programa Estrelando, com Jorge. Você vai assistir vários vídeos lá. George com G e Jorge com J. Isso, yes. Para não errar. Se não escreve uma coisa só, não vai achar, né? E aí você vai achar o astrólogo. Você vai me perguntando, Edu, pergunta para ele como é que eu faço. Não vou perguntar para ele isso. Para que você tenha essa resposta, como é que faz para entrar em contato com a Escola Santista de Astrologia? Olha, você pode... O que facilitaria muito seria a pessoa já entrar no site da escola, ali tem todos os dados. Escola Santista de Astrologia. escolasantistadeastrologia.com.br, né? Ou o telefone 13 99746 7839. Esse quem atende é a Jaque. A Jaqueline que atende o telefone. Mas entra nas redes sociais, nós temos a Ex-Astrologia, Escola Santista de Astrologia no Facebook, no Instagram e tal, mas pelo site lá tem todas as informações. E na volta, então, só vai falar dos 11 signos para os nossos... 12. Não, são 11 só. 11, você vai tirar leão esse ano? Não tem leão. Não tem, tá bom. Viu, Virgínia? Vou falar nisso nas lives do poderoso astrólogo Jorge. Já viu na parede dele que tem lá? Já viu o quadro que tem lá atrás? De um poderoso quem? Rei da selva, um poderoso leão. Tu assistiu? E aí Vou tirar dela. Aí eu fiquei me perguntando. Cada um tem um leão. Cada um tem um leão. Qual é o leão que tem dentro de você? Ou o escorpião? Ou o pisciano?
A gente vai ao intervalo e na volta Vamos ele lá. vai falar. Acelerando para voltar já. Sabe? Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse engeplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você... Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M. Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com completa, a M. Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados. Já estamos de volta aqui com a parte final aqui do nosso ponto a ponto que você dê espaço para o saúde e bem-estar, e hoje é saúde e muito bem-estar. Estamos aqui recebendo o convidado que você vê na sua tela, o astrólogo Jorge, muito experiente, renomado e competente, trazendo aí muitas informações para o nosso ano 2025. Eu faço votos e quero que você tenha tido um ótimo Natal, uma virada do ano melhor ainda, e que 2025 seja produtivo e com muito juízo, né? Que nós consigamos alcançar, se não todos os objetivos, vamos não ser guloso também, né? Querer 100% dos nossos pensamentos a gente produzir efeito. Não, mas 98 já quer abrir um galho, né? 98 já ficaria bom, né? Claro que não, estou brincando, mas se você conseguir mensurar, potencializar boa parte dos seus desejos e anseios em realidade, você vai ficar feliz. E lembrando sempre que alguém precisa da gente, alguém pode dar atenção. E o Jorge está conosco, cedendo
um pouco do seu horário, na sua vasta agenda, que não é fácil achar buraco nessa agenda. Final de ano é complicado pra gente. Final do ano, começo de ano, e ele não para de atender. Mas, Jorge, diretamente para os signos, 12 signos, para que as pessoas possam entender justamente isso. Qual é o primeiro signo? Vamos para Áries. Então tá bem. Áries, olhando para a câmera aqui, Áries. Você Isso, é ariano ou ariana? Veja bem, lembrando só a vocês, aqueles astros que estão mudando de signo, né? Estão voltando, retornando. Como eu falei para vocês, Netuno está em Peixes e entra em Áries, aí volta para Peixes. Urano está em Touro, que vai para Gêmeos, volta para Touro. Saturno está em Peixes, entra em Áries e volta para Peixes. Isso também afeta os signos, né? Nos seus decanatos. Então vamos lá. O que é decanato? Contando o signo, ele começa por volta do dia 21, 22. Decanato vem de decano, vem de 10. Os primeiros 10 dias do signo é o primeiro decanato. Depois o segundo e terceiro. São 30 dias. Mas lembrando, nenhum signo começa no dia 1º do mês. Tem gente que fala assim, então o primeiro decanato é quem nasceu do dia 1 até o dia 10? Não é assim que funciona. Não. Eles começam a partir do dia 21 ou 22. O primeiro decanato são os primeiros 10 dias do signo. Então, por exemplo, o signo de Áries. O primeiro decanato do signo de Áries vai receber um aspecto planetário que o terceiro e o segundo não vão. É aí que está o nosso grande problema em explicar signos durante esse ano. Por exemplo, aquele alinhamento planetário que vai ocorrer em Áries, Saturno e Netuno, vai pegar o primeiro decanato de Áries este ano. Você vai ter que tomar critério com a sua saúde. Uma das primeiras questões que acontecem é com Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. O primeiro decanato de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio vão sofrer a influência e a consequência dessa conjunção. Baixa vitalidade, queda de imunidade. Então você tem que redobrar os seus cuidados. Porém, ainda terão aspectos interessantes aqui que falam de você estudar tecnologia e coisas novas, ok? Já o segundo e o terceiro decanato, vocês vão ser beneficiados pela harmonia de Júpiter, tá bem? Então estude línguas, idiomas ou programe uma viagem ao longo do ano para vocês. E todos os decanatos vão receber, a partir de junho, mês 6, atenção de Júpiter. Cuidado com os excessos e com os gastos. Muito bom. Falando agora de touros. Taurinos. Os taurinos do primeiro decanato, ou seja, quem nasceu nos primeiros 10 dias de touro, contando sempre a partir do dia 21, 22, receberão um aspecto tenso. E vai estar vivenciando uma fase de grandes transformações na vida, que Plutão é que vai atuar. Essas grandes transformações na vida, eu não utilizo essa palavra em vão. A palavra transformar significa mudar os valores. E às vezes a vida muda os valores para você. Não é? Não é você que decide. Então, frente a uma perda, você se sente impotente. Não é? Então, é um ano de luto, tá? Para o primeiro decanato. Não quero dizer que você vai perder pessoas na sua vida nem nada, mas é um ano que você precisa lidar e ser flexível, lidar com as mudanças que a vida pode lhe trazer. Já o segundo e terceiro decanato, o segundo e terceiro, principalmente o segundo, é um ano de responsabilidades com o seu trabalho e carreira. Já o terceiro decanato terá que lidar com os imprevistos da vida, tá? Aquilo que a gente já havia falado. Sim. Então, cuidado com coração, coluna e tornozelo, tá bem? O terceiro decanato de touro. É um ano de mudança de rota. Isto cabe ao primeiro decanato de gêmeos. Por quê? O último decanato de touro está com Urano em touro. Então, quem vai pegar também o Urano é o primeiro decanato de gêmeos. Vai estar vivenciando esse mesmo assunto. Só que para todos os decanatos, 2025 de touro, será interessante porque Júpiter vai beneficiar vocês. Então, ele apresenta saídas criativas. Por mais difícil que o ano pareça, você também terá soluções, facilidade para ter soluções ao longo do ano. Aí, entrando no próximo signo, que é Gêmeos. Isso aí. O primeiro decanato de Gêmeos recebe justamente a presença de Urano. Ele vai dar um pezinho lá e os geminianos vão sentir que a rota precisa mudar, precisa ser alterada. Ou seja, vocês, como são muito versáteis, geminianos, são muito versáteis, ou seja, gosta de A e gosta de B, gosta de A e gosta de Z, ou seja, geminianos têm uma característica de adaptações. É flex, é carro flex, é gasolina e álcool, não tem problema.
A gente se adapta. Vocês também terão um bom aspecto de Plutão, de Saturno e de Netuno, hein? Fora a conjunção de Urano. Então, assim, o primeiro decanato está fértil, assim, para fazer e arriscar em coisas novas da vida. O segundo e o terceiro decanato, vou dar uma dica para vocês. Se você, segundo o terceiro decanato de Gêmeos, se você tiver uma programação na sua vida, um planejamento, deixe para o segundo semestre, que Júpiter vai... não, faça até o segundo... Até junho, desculpa. Essa é a mensagem para Câncer. Até junho, tá? Vocês façam o que vocês puderem, porque Júpiter estará favorecendo vocês. Ok? Segundo e terceiro decanato. É isso aí, você falou então para os geminianos, Isso. e agora você vai falar para os cancerianos. Então, os cancerianos recebem, a partir de junho, né, a conjunção Júpiter começa a passear, trafegar pelo signo de Câncer. Isso favorece muito os cancerianos, só que lembra, eu falei anteriormente, no outro bloco, em que Júpiter faria aspecto tenso com Saturno. Isso serve para vocês também, viu? Porque isso ocorre em junho de 25, né? Então, assim, as coisas tendem a expandir, mas conte com os nãos também, tá? Porque Júpiter traz, Saturno não é que tira, mas ele cobra. As coisas vêm com boleto, né? Vem 100%, não virá 100%. Virá um pouco menos na sua porcentagem. Então tá para bom entendedor, minha palavra basta nesse sentido também. Porque é interessante, assim, poxa, Júpiter leva Jorge. 12 anos para passar ali. 12 anos. 12 anos. Aí quando passa, vem com aspecto tenso de Saturno, ninguém merece, né? Aí você fala assim, um é fortuna, o outro é escassez. Um tem demais, o outro não tem nada. Assim, aí vem para você, mas conte com obstáculo. As coisas podem vir truncadas, podem vir demoradas. E esse aspecto Júpiter-Saturno é um aspecto tenso que acontece mundialmente, principalmente para esses signos, é um aspecto de problemas administrativos e burocráticos. Tá? Às vezes a burocracia atrapalhando o andamento das suas coisas. Compra um apartamento que demora o cartório, que demora advogado, que demora o pagamento, demora as parcelas. Isso é muito cansativo. Bom, tá aí, né, a indicação. Próximo signo, não é? Vamos lá para... Você não quer pular esse signo, Eu não? quero. Vamos pular, então. Eu quero. Vamos para a Virgem. Vamos para a Virgem. Leão não precisa. Leão é o rei dos animais e tal. Não precisa de previsão. Né? Bom, brincadeiras à parte, Jorge não fará essa maldade com você, Leonina. Jorge, então, que porventura também é de Leão. Também sou de Leão. O primeiro decanato de Leão recebe o aspecto de Plutão, né? E o que significa isso? Receber o aspecto de Plutão? Recebe um aspecto de o primeiro decanato vai estar passando por mudanças e processos de alteração na sua vida, tá bem? O primeiro decanato fala assim, era assim, poderá ser diferente. Foi assim, não será mais, tá? Mas vem com 3 outros aspectos, bom com Netuno, Saturno e Urano. 3 outros astros vão auxiliar nesse percurso. Embora Plutão possa te apresentar novas possibilidades, umas que você pode não gostar, mas outras sim, você está bem acompanhado de astros aqui que vão te auxiliar. Já o segundo e terceiro decanato terão um ano mais restrito. Um ano que vai ter que lidar realmente com algumas instabilidades, tá bem? Porém, até junho, vocês ganham um aliado que é Júpiter, para ajudar nas oportunidades que a vida tende a lhe oferecer, tá? E o terceiro decanato, ou seja, o último decanato do signo de Leão, pode haver algumas surpresas na vida de vocês. Cuidem da saúde e cuidem dos projetos que vocês têm em vida, tá bem? Porque vocês terão surpresas aí e você precisa fazer adaptações e ser versátil, ok? Aí, isso tudo para os leoninos. Não esqueceu nada para nós aí, Jorge, não tem? Você qual decanato? Você é do primeiro, né? Então, sou logo do number one. Number one. A perda já ocorreu, né? Já ocorreu. Foi nessa entrada de Plutão, sem dúvida em Aquário, afetando os leoninos. Já tinha sido avisado. Mas, leoninos à parte, leoninas com todo respeito. Mas é interessante, embora Plutão esteja apresentando esses próximos anos essa mudança, você estará com 3 astros te beneficiando. Aqui me fala de bons contatos e uma coisa interessante que acontece com o primeiro decanato. Vocês terão... Veja lá o que vai dizer, hein? Vocês terão um retorno, vai me desligar, né? Vocês terão retorno de temas que vocês investiram no passado positivos. Bom.
Você sabe aquela conversa que ficou pela metade, você nunca soube do final? Sim. Nunca soube da conclusão daquilo? Então, este ano é um ano que vocês vão ter retorno. Não teve o The End. O The End. Ou esse ano vocês têm um retorno de alguma coisa que vocês investiram muito. Sim. Tá? Olha que bom. Então, posto isso, vamos para... Virgem. Signo de Virgem, o primeiro decanato conta com bastante instabilidade durante o ano, tá bem? Instabilidade que eu quero dizer é assim, se está pensando em fazer uma coisa, faça outra. Já tenha um plano B dentro do bolso, tá? No seu planejamento, na sua agenda, se é que as pessoas usam agenda ainda. Eu uso, mas vamos lá. O segundo e terceiro decanato tem um aspecto, o segundo e terceiro decanato tem um aspecto interessante, tá bem? Que é aquele do abre e fecha, estica e puxa, tá? O segundo e terceiro decanato de Virgem vai ficar com uma coisa assim, abrindo e fechando, expandindo e contraindo. Vai ter que saber lidar com essa situação. Então, ora as coisas vão se apresentar de uma forma legal, ora não vão se apresentar. Ah, mas sempre é assim? Não. Tem horas que as coisas ou elas fecham demais, ou elas abrem bastante. Para você vai ficar no meio termo, tá bem? E o terceiro decanato de Virgem, invista numa tecnologia, invista num curso, invista em algo novo na vida de vocês. Bom, vamos para os librianos? Librianos do primeiro decanato tem uns aspectos bastante intensos que precisam também cuidar da saúde de vocês, da vitalidade, da alimentação, tá bem? Mude hábitos alimentares, vai ser muito importante porque vocês vão ganhar muito. Mas também... Oi. Por exemplo, o ascendente a gente também tem que olhar. Seria interessante, claro. Claro. Em termos de decanato, como é que faz? Tem que saber o grau do ascendente. O ascendente tem 30 graus. Qual o seu grau de ascendente para você saber se é no primeiro, segundo ou terceiro? Dá para saber sim. Boa pergunta. Essa foi a Boa Virgínia pergunta. que perguntou, ela está escondida, ela não gosta de usar a câmera, então ela não aparece, e eu devolvo a palavra então para o Jorge. Tá bom. Então, o primeiro decanato eu havia falado isso, né? Você vai ter que cuidar da saúde, da alimentação e tudo mais, tá? E tentar buscar, colocar na prática, na realidade, aquilo que você sempre sonha e idealiza. Tá bem? Segundo e terceiro decanatos também são anos de reajustes, de adaptações, tá? Mas o segundo e terceiro decanato até junho tem um bom aspecto aí no mapa de vocês, um bom ângulo planetário de viagem, de criatividade, de novidade, de evolução e até de buscar uma filosofia de vida, tá? Maravilha. Podemos mudar para Escorpião? Escorpião, sim. O Escorpião, o primeiro decanato, ele o astro que rege Escorpião, na atualidade, desde que foi descoberto em 1930, é Plutão. Antigamente era Marte. E esse astro, Plutão, ingressando no signo de Aquário, como ele ingressou, ele tensiona o primeiro decanato de Escorpião. Então, Escorpião é um ano de extremos. Ou é tudo ou nada, ou é dá ou desce, ou amo ou odeio. Essas expressões que você conhece, tome-se muito critério com isto. Faça a opção pelo meio termo de uma situação, seja no emprego, seja no amor, porque senão você pode estar muito intenso e muito extremista nas suas decisões esse ano, tá bem? Já o segundo e terceiro decanato, principalmente o segundo, está com um ano mais relaxado, para você poder ter as suas conquistas materiais e profissionais. O terceiro decanato recebe aquele aspecto de buscar a espiritualidade, tá bem? Tema espiritual é importante você ficar ligado, mas também sua coluna, seu coração, seu tornozelo, tá bem? Fica em debilidade e esteja preparado para algumas mudanças significativas da sua vida que mudam a rota da sua vida. Tá aí, mensagens positivas para Escorpião. Agora e todos os do signo de Escorpião, a partir de junho, ganham boas saídas estratégicas que Júpiter vai ajudar a resolver os problemas. Então, se você é de Escorpião, tem coisa boa também por frente aí. Agora eu vou pedir para o Jorge para que fale para os sagitarianos. Sagitarianos do primeiro decanato, aqueles que nasceram nos primeiros 10 dias do signo, tá? Estão com um aspecto bastante interessante, aspectos de questões profissionais, investir em questões espirituais, mas também está com um jogo de cintura, como eu havia falado no signo anterior, porque os imprevistos podem ser bastante marcantes. O segundo e terceiro decanato é que consta aqui um aspecto de dificuldades para vocês durante o ano, tá bem? De expectativa, não criem muitas expectativas. Quando eu falo não criar muitas expectativas, é um ano para você produzir e não criar expectativa. Produza calado na sua,
É o segundo e o terceiro decanato, tá bem? Muito bom. Vamos a Capricórnio? Capricórnio. Primeiro decanato de Capricórnio, aqueles que nasceram nos primeiros 10 dias de Capricórnio, eles estão contando com o dono de Capricórnio, que é Saturno, já fazendo um aspecto tenso com eles, tá bem? Então, assim, é um ano que você precisa... Saturno e Netuno, ou seja, um ano que vocês precisam cuidar, como eu falei de signos anteriores, de Áries, Câncer, Libra e agora Capricórnio do primeiro decanato, cuidar mais da saúde de vocês, tá bem? Cuidar mais da pele, ossos, dentes, principalmente para Capricórnio, que rege as doenças de velho, as doenças crônicas, né? Pode aparecer um estalo aqui, uma dorzinha ali, tal, vai cuidar, não deixa a coisa avançar. A famosa fase do condor. Condor aqui, condor ali, assim vai viver. Às vezes tropeção e quedas e tudo. Mas é uma fase também que você deve não ficar idealizando, mas deve buscar meios práticos para você poder realizar as suas conquistas profissionais. O segundo decanato e o terceiro decanato de Capricórnio são os que mais recebem os bons aspectos do céu. Então, assim, a coisa tende a correr com mais tranquilidade. Quando eu digo tranquilidade, sempre para Capricórnio, é com investimento prático, tá? Porque falar que é com tranquilidade para Capricórnio é bobagem. Porque tudo na vida do capricorniano sempre vem com uma certa dificuldade, a coisa é lenta, a coisa não desenrola com facilidade. Então, assim, tem aspectos bons para a coisa se desenvolver? Tem. Então, assim, conte também com a sua habilidade de ser estratégico para ser melhor, tá bem? Mas o ó vida, ó dor ou azar, esquece, não é ano para pessimismo, tá bem? Aí o Jorge lembrou do leão da montanha. Ó vida, ó dor e outras coisas mais. Vamos para os dois últimos? Vamos embora. Parece que se fundem, mas não. Aquário. Aquário que é um signo social de individualidade, desculpa, e liberdade, troquei a palavra, foi ato falho. O primeiro decanato recebe, primeiro decanato, recebe a presença de Plutão em Aquário, que entrou no dia 19 de novembro de 24 em Aquário e vai ficar 20 anos em Aquário. O primeiro decanato de Aquário está com a influência forte de Plutão para promover mudanças na vida. Não espere que o astro faça isso. Se você intuir que a coisa deve ser mudada, deve ser transformada, é isso aí. Não espere que o astro faça isso. Eu gosto de dar um exemplo sempre da atuação de Plutão na vida da gente, que é uma fase que a gente se sente impotente e tem que se virar sozinho. Imagine que você cai num buraco, te jogam no buraco, você cai e fala assim, cara, por que você fez isso? Me tira daqui, como é que eu saio? Se vira, ele vai embora. Você se vê sozinho e tem que achar a saída. Não é karma, é uma coisa do destino na sua vida. Ele te jogou no buraco e você vai ter que sair sozinho de lá de dentro. Pegadinha. É uma pegadinha. Então Plutão estará promovendo transformações para você. O que é interessante, primeiro decanato de Aquário, é que vocês terão bons astros favorecendo, tá? Saturno dando suporte, Netuno dando suporte, Urano dando suporte. Então, acreditem. Vamos embora. Deixa eu mandar um abraço para a dona Lourdes, também lá em São Vicente, na Vila Valença. Um abraço para a Cristiane Forastieri, né, Virgínia? Psicóloga. Nossa, Cristiane, uma graça, um beijo grande para ela. Ela, inclusive, disse que o sonho dela era ser astróloga. Eu falei, é melhor ficar como psicóloga, que não vai dar certo, porque eu não tenho tanta habilidade e competência. Brincadeiras à parte, um abraço, um beijo para ela, um ótimo 2025 também. Jorge, agora os piscianos. Não, Aquário. Aquário, eu quero terminar só o Aquário, uma questão. Pois não. O segundo e terceiro decanato de Aquário recebem, tem um bom aspecto aqui de Júpiter, favorecendo estudos, línguas, viagens e expansão. Já o terceiro decanato de Aquário é que conta com imprevistos na vida, tá? Então, saiba improvisar, aprenda a improvisar. Próximo signo Agora sim, então, para encerrar, os piscianos. Então, os piscianos, como o último decanato de Aquário passa por esses imprevistos, os piscianos do primeiro decanato também passam. Porque Urano vai dar uma passadinha lá e vai falar assim, olha, vamos revolucionar isso aqui. Vai trazer uma certa rebeldia, tá bem? E Pisciano não gosta muito disso. Pisciano é um signo mais passivo. E Urano é um signo que vai dar uma acelerada na vida de vocês. Fiquem ligados nisso. Já o segundo e o terceiro decanato de Peixes terão que cuidar da sua saúde pessoal, física e psíquica, tá bem? Porque esses dois astros que estão no céu, Saturno e Netuno,
eles vão afetar vocês. Ou seja, é um ano de coerência, é um ano que você vai ter que ter flexibilidade de jogo de cintura, porque tem um astro aí que vai cobrar muita postura de vocês, a realidade da coisa. Gosta? Faça sério o que eu te dou. Olha aí. Bom, Virgínia, tem alguma colocação que você queira fazer ou podemos encerrar, infelizmente, hoje, mas ele voltará outras vezes, participará conosco aqui na Rádio Star News, no Saúde e Bem-Estar, nos quadros e em nossa programação. Vamos nos despedir então, Virgínia. Então, Jorge, foi uma honra recebê-lo aqui nesse começo de 2025, que seja iluminado, que todas as energias positivas possam nos ajudar a caminhar, a trilhar essa estrada da vida, que para muitos ela é difícil, para outros nem tanto, e para outros fica aquela situação, precisa achar caminhos, formas e maneiras. E uma delas é se entender, se compreender e buscar esses caminhos. Foi uma honra, Jorge, que seja um 2025 muito bom para você, saúde e muito sucesso, né? Você sabe que eu agradeço sempre a presença daqui no programa e principalmente de estar com vocês, que é um casal que eu acompanho há muitos anos, que eu venho há muitos anos, e a gente desenvolveu uma amizade nesse longo dos anos. Então, tente aproveitar que Plutão está em Aquário e fazer isto também. Organize-se, monta o seu clã. É importante você ter seu clã de amigos, aquelas pessoas que você pode contar. Sim. Não é o irmão e a família, esse é outro departamento da vida. Exato. Até na astrologia tem um setor específico de família e um setor específico de amigos, né? Amigos são aqueles irmãos que a gente faz e escolhe, né? Não vem pronto. Então, assim, é importante você criar esse laço. A mensagem que eu dou para vocês esse final de ano é assim: criem laços, aprendam coisas novas, se abram de coração. Quando a diversidade aparece aí, é para mostrar que as pessoas são diferentes. Você sabe que eu consegui entender o X-Men, aqueles filmes X-Men? Sim. O X-Men fala da diversidade, você aceitar aquilo que é novo, aquilo que é diferente na sua vida. Então abre seu coração para ser feliz. E não adianta você ficar vivendo em função do que os outros pensam e acham de você. Seja você mesmo, né, Jorge? Porque é uma questão que eu tenho encontrado em muitos lugares, com muitas pessoas, é que as pessoas ficam tão preocupadas com o que os outros pensam e acham delas, que elas esquecem de ter uma vida interessante. Sim. Quem fica olhando para a vida dos outros é porque não tem uma vida interessante. Então faça a sua vida ser interessante. Um excelente 2025, com força e fé. Olha, gente, quem precisa de espelho retrovisor para olhar para os lados e para os outros é carro. Você não precisa. Adorei essa. Então, escolha o seu caminho, siga o seu caminho com dignidade, com decência, sem atrapalhar ninguém. Para chegar lá em cima, você não precisa pisar em ninguém. O Jorge acabou de falar. Agora, como mensagem final, Jorge, quem quiser marcar uma hora com você, fazer o seu mapa astrológico, mapa de nascimento, quiser ter essa ciência, né, para entender-se melhor, como é que faz? Entra em contato com a escola através do site escolasantistadeastrologia.com.br ou pelo telefone 13 99746 7839. Repita, por favor, Jorge. 13 99746 7839. E na internet, esse mesmo. Símbolo, esse é o símbolo. Marca que você vai encontrar. Isso. escolasantiastrologia.com.br. Jorge, foi uma honra. Eu que agradeço. Sempre uma honra, um privilégio contar com a sua amizade, com sua atenção e o seu tempo. Prosperidade. A Rádio Star News para todos nós. E manda um abraço especial a alguém que também está conosco sempre, nosso Evandro Oxo, ele que sempre está conosco aqui também. Está com a gente também. Sempre na programação, trazendo informações. Beijo no coração, Jorge. Muito obrigado, querido. Ótimo muito obrigado. Ano para você. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Virgínia. Vamos embora, Virgínia. Muito obrigado, Dona Ivone, também. Para a Dona Ivone também, a rainha do bolo de banana. Isso aí. Tchau.